Olha o que o apóstolo, né? Eu acredito que Hebreus tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo. É claro que há uma divergência de opiniões sobre a autoria da epístola aos Hebreus, né? O próprio Lutero atribuiu a Apolo. Eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo, né? Tenho as minhas razões para isso, mas aqui não é o foco. O foco é o que está escrito aqui no capítulo 6, a partir do verso 9. Diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência. Não é só mostrar até o fim, mas é com o mesmo cuidado, a mesma preocupação. Foi isso que Jesus disse, né? Eu não fosses vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. E Deus, em Cristo, 2 Coríntios 5,19, na cruz, por causa da sua condenação do Éden, estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, não imputando aos homens as transgressões deles, por conta do pecado original, que ainda que não tenhamos pecado à semelhança da transgressão de Adão, todos pecamos, então nós fomos afetados por isso e desligados também da glória de Deus. Mas Deus não imputou ao ser humano essa transgressão por conta da graça. A graça deve ser recebida por fé. Todos aqueles que acreditam, eles são eleitos para uma vida em santificação. Então, todos foram agraciados pelo sacrifício de Cristo. Mas é o que Jesus disse: todo aquele que crê. Isso é uma locução pronominal indefinida. Isso está jogado ao ar. Isso é algo que não é definido para um grupo de pessoas específico, como alguns pressupõem, os eleitos, mas sim para qualquer pessoa, para todo aquele que crê. Foi isso que Jesus disse em João capítulo 12, verso 46. Eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então, em Cristo, Deus se reconciliou consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, por isso que Jesus disse: aqueles que acreditavam e estavam seguindo a Cristo e obedecendo às Escrituras, ele disse: não fosses vós que escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós outros. Agora, nós sabemos que o chamado à conversão, ele é um convite, é um chamado, é um convite. E Paulo, tratando desse convite, que é a vocação, lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16, o apóstolo Paulo fala exatamente, ele reverbera o que Cristo diz em João capítulo 12, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. É isso que o apóstolo Paulo fala aos filipenses. Não julgo ter alcançado a perfeição, eu não cheguei lá, mas uma coisa eu faço: eu avanço para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Soberana vocação é um convite, anioclesis, convite a um lugar celestial. Aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: por isso, santos irmãos, sempre é condicional, né? Porquanto, por isso, é sempre uma justificativa, uma preparação, uma advertência. Por isso, irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. No capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 3, ele diz assim: tende cuidado
irmãos. Aqui está dizendo que são pessoas ligadas a Cristo. Tanto que no versículo 14 diz o seguinte, de Hebreus capítulo 3. Lá nós estamos lendo Hebreus 6, né? Aqui nós estamos no capítulo 3, diz o seguinte: porque nos temos tornado participantes de Cristo. Ou seja, aqui é participantes da vocação. Não fosse vós que escolhesses a mim. Cristo, Deus em Cristo, encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos os dar de misericórdia. Então todos os seres humanos seriam aceitos por Deus em Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Não é isso? Nesta vontade, no sacrifício de Cristo, é que estamos sendo santificados. Deus em Cristo se reconciliou consigo mesmo. Então o sacrifício de Cristo foi aceito. Então não iria imputar aos homens as transgressões deles. Agora, para não ser imputada essa transgressão na prática, na aplicação, eu tenho que crer, porque é só em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. A eleição, a vocação, a salvação está em Cristo. Aqueles que creem, há as advertências. E aqui continua dizendo no versículo 14: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então é isso mesmo que ele diz aqui no capítulo 6, e aqui também no verso 11 diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Como que eu não vou me desviar das Escrituras? No capítulo 2 diz assim: por esta razão, ou seja, Deus não poupou anjos. A punição pela transgressão e desobediência ela é certa para todas as pessoas, não há distinção, não há acepção, não há exceção. E diz aqui, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Aqui já está dizendo de pessoas que estão firmes. A carta ela foi escrita com a motivação de mostrar que alguns se desviaram, que alguns caíram. Essas pessoas que caíram, elas estavam ligadas a Cristo. Elas se apartaram da graça. Nós vemos aqui no versículo 12 do capítulo 3, dizendo assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por que está vindo essa advertência para essas pessoas que estão firmadas? Porque no capítulo 6, no verso 9, ele diz assim: quanto a vós outros, ou seja, vocês não caíram, mas quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então ele está falando dos versículos 4 a 6 do capítulo 6 de pessoas que caíram. E aqui ele escreve a carta, e aqui são judeus que estavam voltando às práticas. Nós temos que pegar nas Escrituras a essência do que é transmitido. Ah, mas esse daqui é porque estava voltando a fazer aquilo, mas esse aqui é porque estava se desligando da graça, porque eles estavam voltando às práticas do judaísmo ou observância da lei. A questão é, estavam caindo. E aqui a carta, a Epístola aos Hebreus, é escrita para que esses que estavam ligados ao Senhor tomassem cuidado, para que a semelhança dos outros não desenvolvessem um coração de incredulidade, pois isso os iria afastar de Deus, do Deus vivo. Por quê? Pelo endurecimento, pelo engano do pecado. Qual o meio de não acontecer isso? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o que o texto continua dizendo no versículo 3. Como escaparemos nós? Aqueles caíram. No versículo 6... no capítulo 6, no versos 4 a 6, mostra que é impossível. Ele fala duas vezes, é impossível. A primeira, é impossível, pois, que aqueles que caíram e provaram o dom celestial, né, e foram participantes da palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, participantes do Espírito Santo e caíram, sim, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4, mostra que nós não podemos ignorar que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento.
Quando nós somos levados por Deus ao arrependimento pela fé, a Bíblia caracteriza como a regeneração. A regeneração acontece a purificação, a justificação e também a renovação espiritual. E aí o apóstolo Paulo vai escrevendo a Tito no capítulo 3, no verso 5, mostrando isso. Nós fomos renovados mediante o lavar renovador. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então o escritor aos Hebreus diz assim: eles caíram. Eles deixaram de observar as Escrituras. Eles não perceberam a sua queda. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, a sua destruição virá repentinamente sem que haja cura. Tito, capítulo 3, versos 10 e 11. Evita o homem faccioso, porque depois que você admoesta, depois que você o adverte uma ou duas vezes, não adianta fazer mais nada, porque ele a si mesmo está se condenando. Então é impossível levar essas pessoas outra vez para a renovação da regeneração promovida pelo arrependimento, levados por Deus. O texto de Gálatas, capítulo 5, no verso 7 e 8, o apóstolo Paulo está dizendo assim: quem vos convenceu a deixar que, pelo endurecimento do engano do pecado, vocês desenvolvessem, vocês estavam buscando, mas vocês desenvolveram um coração de incredulidade que os acabou afastando de Deus. Quem fez isso com vocês? Isso não veio daquele que vos chama, daquele que em Cristo se reconciliou consigo mesmo, não imputou aos homens as transgressões, e aqueles que se achegam a Deus por meio do chamado é vivificado. Só que vocês retornaram, vocês retrocederam, vocês se desligaram de Cristo e vocês caíram da graça. Então, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, ele só para encerrar, ele continua dizendo: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então ele diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. Aqueles que têm essas promessas, para não cair no endurecimento do engano do pecado, eles devem, em perseverança, andar nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas após a conversão, após a eleição e a regeneração. Aquele que tem essa promessa, ele a si mesmo se purifica. Aquele que tem essa promessa se purifica desses erros e se torna vaso de honra. Aquele que tem tais promessas, ele se separa e se purifica. 1 João 3,3, 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Então o apóstolo Paulo diz assim, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 10: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos. Você foi um eleito de Deus? Você creu? Eu criei. Então agora eu passo a andar nas obras que Deus de antemão preparou para que eu andasse nelas. Não fosse vós que escolheis a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, porque vos designei para que vades e deis frutos. Eu avanço para alcançar as coisas pelas quais eu já fui alcançado. Mas para isso eu tenho que produzir frutos. Foi isso que Jesus disse. Aquele que estando em mim, o termo em Cristo ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento. E todo ramo que estando em mim não der fruto é cortado. Por quê? Eles não avançam. Eles retrocedem. Esse retroceder significa negar a Deus. Está aqui. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Isso é imutável. O que aconteceu no antigo pacto, ele acontece no novo. Deus é o mesmo. O que não havia era a chance de herdarmos a vida eterna. Hoje há em Cristo. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Por isso que o texto diz: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O foco da carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, falando de Efésios agora, não são os eleitos, mas a eleição que está em Cristo. O foco é Cristo. E a eleição é para louvor da glória da sua graça. E aqueles que creem, eles são eleitos
para uma caminhada com Deus, e essa caminhada tem começo, meio e fim. Por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate com as armas das nossas milícias, que não são carnais, mas estão disponibilizadas como sendo a completude do Evangelho, a armadura de Deus, a palavra de Deus em nossos corações. Por isto que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 2, verso 1 a 3, que por esta razão importa que nos apeguemos com maior firmeza, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque muitos estavam se desviando. E o escritor caracteriza-os como irmãos, caracteriza-os como participantes de Cristo, da vocação do Espírito Santo, tendo sido um dia renovados para arrependimento, só que caíram, e se torna então impossível renová-los outra vez. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira. E é o que diz aqui, não é isso que a gente acabou de ler em Hebreus capítulo 6? Para que desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, meus irmãos, Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, que ele combateu o bom combate, ele termina a carreira, ele guarda, e ele termina a carreira exatamente porque ele guarda a fé. Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 22 e 26, ele mostra que Deus em Cristo condenou o pecado no corpo de Cristo, se reconciliou com o mundo e nos chama para sermos santos, irrepreensíveis e inculpáveis para o dia de Cristo, se é que permanecemos na fé, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Alicerçados e firmes devemos estar, para poder então herdar as promessas. Devemos vigiar quanto à nossa fé. Amém? Deus abençoe.